em um novo território espiritualmente falando. Nós temos uma terra que Deus nos deu. Essa terra não é geográfica no sentido de natural, mas é espiritual. Nós temos que ter a consciência que Deus, Ele também nos dá, como deu a Moisés, como deu a outros homens de Deus no passado, como deu também aos apóstolos, a Jesus e a nós também, direcionamento, porque nós passamos a possuir um outro território. Quando Deus disse a Moisés: tira a sandália do seu pé, porque o lugar que você pisa é santo, Deus não estava falando de uma terra santa no sentido geográfico, mas estava falando de um caminho novo que ele começaria a trilhar a partir daquele tempo. A mesma coisa aconteceu conosco, e obviamente que eu estou aqui pressupondo que todos que estão aqui, e todos que estão nos assistindo em casa, e todos que irão assistir, são pessoas que almejam viver nesse território espiritual. Então Deus, Ele dá diretrizes, mandamentos, orientações que devem ser vividos nesse território. Se Deus dá uma orientação para aqueles que vão possuir esse território, passar a entrar nesse território, significa que as diretrizes que tínhamos antes de pertencer a esse tempo, a esse território, não funcionam mais para nós. E nós temos que estar determinados a abandonar essas diretrizes, esses comportamentos, esses pensamentos. E à medida que você vai conhecendo, e a tua busca deve ser para conhecer o que Deus almeja para você, à medida que você vai conhecendo, é à medida que você vai tomando atitude para viver de acordo com o seu conhecimento daquilo que Deus vai te dando. Porque saibam de uma coisa, irmão: quando algo eu não sei, Deus não leva em conta, mas a partir do momento que eu tenho entendimento sobre algo, eu tenho que começar a viver, porque a partir daquele momento, Deus levará em conta, porque não sou mais inocente. Consegue compreender, sim ou não? Então a primeira coisa que eu entendo aqui, Deus está falando: este, pois, são os mandamentos e os estatutos, os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar. Então Deus está dizendo para Moisés: é isso que você tem que ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que hoje te ordeno. Tu, escute agora, tu e teu filho, e o filho dos teus filhos, todos os dias da sua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ou seja, viver abençoado está atrelado à obediência do que Deus nos diz. Obviamente que nós estamos lendo aqui Velho Testamento, mas quando nós vamos para a Nova Aliança, o mandamento que rege a Nova Aliança sobrepõe todos da Velha Aliança e é muito mais forte do que todos da Velha Aliança. Porque o mandamento da Nova Aliança é amar. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como? Estão aqui comigo? Sim. Amar o teu próximo como eu vos amei. Não é ama teu próximo como a ti mesmo. Diga para o vizinho aí, diga assim: eu não vou te amar como eu me amo. Diga, isso aí era lá no passado. Diga assim: um novo mandamento Jesus me deu. Eu tenho que te amar como Ele me ama. Como Ele te ama. Como que Ele te ama? Morreu por você,
foi na cruz por você, renunciou por você, mesmo sem antes você servi-lo. Ou em outras palavras, mesmo antes de você fazer as coisas certas, Ele te amava. Assim tem que ser o nosso amor para com os demais. Nós não temos que esperar as pessoas ser certinhas para amá-las. Amém, pessoal? Nós não temos que querer que elas façam tudo do nosso jeito para amá-las. Porque o novo mandamento é esse: amar como Cristo ama. Amém? Então, esse mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como Cristo nos amou, sobrepõe a qualquer outro mandamento. Porque se eu amo a Deus, eu não roubo. Se eu amo a Deus, eu não adultero. Se eu amo o meu próximo, eu não o prejudico, como Cristo amou. Se eu amo o meu próximo, eu o sirvo. Eu não quero só que ele me sirva, porque o amor humano é assim: se a pessoa está me ajudando, ela é legal. Se ele não me ajuda, ele já perde todo aquele legal que ele era. Não é assim? Bom, o amor como Cristo amou é servir, ainda que você não retribua. Eu tenho que servir você e não esperar nada de você, eu tenho que esperar de Deus. Quando eu chego a esse nível, meu irmão, acaba as depressões, acaba os descontentamentos. Por que pessoas vivem depressivas? Por que pessoas vivem chateadas com o próximo? Até criaram aquela frase: quanto mais me relaciono com o homem, mais eu gosto dos animaizinhos. Uma frase muito egoísta, que eu não posso aceitar isso, porque me mostra ser fraco. Quando eu digo que quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto dos animais, eu estou dizendo, mais eu gosto daquele que não tem poder de reação. Ou seja, eu sou alguém que gosta de dominar mesmo. Eu sou aproveitador. Estão me compreendendo, pessoal? Porque o animalzinho não reage, aí você gosta dele. Mas o forte gosta daquele que às vezes é contrário a ele. Mesmo assim eu vou te amar. Você não precisa ser o meu favor, que eu estou acima disso. Eu estou acima de esperar de alguém alguma coisa. Eu tenho firmeza do que eu faço e sei que eu vou colher, porque Deus disse que eu vou colher. Conseguiu entender? Quando eu chego a esse nível, é melhor para mim, é melhor para você, porque você para de depender da reação das pessoas ou do retorno das pessoas. Amém, pessoal? Estão comigo, sim ou não? Sim. Bom, quando eu amo o amor de Deus, e é esse amor que eu tenho que viver, sobrepõe a qualquer mandamento. Eu não vou roubar, eu não vou trair, eu não vou fazer nada que prejudique o próximo. Amém, pessoal? Amém. Só para fundamentar aqui. Então Deus está dizendo que um novo mandamento Ele dá num território, e nós temos que entender essas coisas. Amém? Continua, versículo 3. Ouve, pois, ó Israel. Aqui Deus está falando com Israel. E só para título de conhecimento seu, nós somos o novo Israel. Bate a mão no peito e diga assim: eu sou o novo Israel. Amém? Que Israel é o povo escolhido, e eu sou o novo escolhido do Senhor. Você é o novo escolhido do Senhor. Amém, pessoal? Israel é a nação escolhida, e nós somos a igreja, a nação escolhida. Digam glória a Deus. Antes de vocês me escolher, eu vos escolhi. É lindo ou não é? Olha para o teu vizinho e diga assim: Deus foi com a sua cara, irmão. Diga assim: Deus foi com a tua cara. Amém? Ouve, pois, Israel, e atenta, que os guarde para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Então eles iam entrar no novo território, e lá tinha um comportamento que eles tinham que ter dentro daquele território. Logo eles tinham que abandonar tudo que eles pensavam a respeito da vida até aquele momento. Estão aqui comigo, pessoal? Versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Diga: único Senhor.
Quando você deixa de adorar Deus, você adora o homem. E esse homem é você mesmo. Não é o homem, é o homem. Você passa a ser uma pessoa totalmente egocêntrica e egoísta. Você quer tudo para você, só por você e pensa só em você. Quando você adora Deus, você faz o que Ele manda, e aí para de ser você e passa a ser o próximo. E aí entra na forma que Deus nos criou. Quando eu abençoo o próximo, eu sou abençoado por Deus. Então, se eu não tenho a Deus como o único Senhor, eu passo a ser o Senhor. Porque, como diz lá em Romanos, o homem trocou a natureza, ele passou a adorar a criatura. A primeira criatura a ser adorada é eu mesmo. Presta atenção nisso. Estou só introduzindo para chegar na mensagem. Não cheguei lá ainda, mas é a introdução. Eu passo a adorar a mim mesmo. E aí começa a fazer sentido para você o que Paulo diz: nos últimos dias os homens serão amantes de... Guarde isso, que mais para o futuro eu vou falar algo que Deus revelou muito forte comigo sobre isso. Eu perguntei para Deus algo do porquê do aumento de tantas coisas que estão acontecendo agora, e Deus me falou algo muito forte. Repita de novo: amantes de si mesmo. No momento oportuno, eu vou mostrar para vocês o aumento do que está acontecendo na atualidade. E Deus sempre disse: amantes de si mesmo. Então, quando eu começo a me amar, eu passo a ser o meu Senhor. Ser o Senhor é querer adoração, querer ser adorado, reverenciado, querer tudo eu. E esses são os problemas dos casamentos. Eu vejo tantas pessoas falarem do casamento que, de uma forma que eu fico pensando, posso falar mesmo, queridos? Sim. Essas pessoas são loucas ou são burras? Porque é um casamento que só pode ser burro. Posso falar mesmo, né, irmão? Sim. Eu sei que está transmitindo e a gente pode levar pedrada, mas estou nem aí. Porque a pessoa se submeter a esse tipo de casamento só pode ser pessoa que não raciocina. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo para você. Tem uma irmã da nossa igreja que ela trabalha em supermercado e ela estava contando para mim que está acontecendo com muita frequência na atualidade. As pessoas vão no mercado, marido e mulher. Cada um pega um carrinho e cada um faz a sua compra. E na hora de passar no caixa, cada um paga a sua compra. Que casamento mais desgraçado é esse, irmão? Cada um paga a sua comida. Mas é claro, está comendo, é ela que está comendo, é ela que paga. Isso já é divórcio invisível. Como que, eu não consigo pensar. Como que a pessoa quer conviver? Por causa de quê? Por causa de sexo? Pelo menos tem alguém para ter sexo. É idiota, só pode ser. Ou melhor, vamos espiritualizar? É demônio. É o diabo. Porque falar que é idiota, o pastor está xingando. Se falar que é diabo, pastor espiritual. Ele falou que é o demônio. Mas sabe de uma coisa? Se a pessoa acreditar que é demônio, sabe o que vai acontecer? Ela não vai ser liberta. Por isso nós temos que entender o que a palavra de Deus manda fazermos, nós temos que fazer. E depois, quando não fazemos, nós temos consequência. E depois não adianta querer atribuir a Satanás, porque somos ações nossas. O diabo se aproveita disso? Sim, o diabo se aproveita do quê? Da ignorância. Deus já disse: o meu povo é destruído por quê? Falta conhecimento. Deus está dizendo, a ignorância é a arma de Satanás. Ele não precisa nem agir, basta emburrecer o povo. E eu não estou falando de faculdade, irmão. Não estou falando disso, eu estou falando de conhecimento da palavra. Amém, pessoal?
Estou falando de conhecimento da palavra. Um irmão chegou para mim e falou para mim, lembrando, só colocando esse culto dentro do contexto, aqui é uma reunião pela família. Amém? Um irmão chegou para mim, falou assim para mim: apóstolo, faz 20 anos que eu tenho problema de ereção. 20 anos. E os meus pastores já falou para que eu faça quebra de maldição, eu já fiz, não resolveu. Fogueira santa eu já fiz, não resolveu. Encontro eu já fiz, não resolveu. São 20 anos fazendo tudo que manda. E eu falei assim para ele: alguém deles falou para você ir no médico? Não, Deus me livre. Falei: quer dizer que você está há 20 anos com um problema no seu casamento e ninguém foi honesto para você? Falar que existe um negócio que chama hormônio, que não é demônio, pode rimar, mas não é a mesma coisa. Você já ouviu falar em testosterona? Ele: que demônio é esse? Estou brincando, capaz dele ter pensado. Falei: meu irmão, vai e faça o exame. Eu vou pedir. Não, vai pedir não, irmão. Vai lá no laboratório, paga R$80, faz lá. Depois você marca o médico e vai lá no médico para ele ver. Porque eu sei que o médico já vai te pedir isso, já vai com o negócio na mão. Ele: será que vai resolver? Ficou todo feliz, irmão. Você percebe como que o diabo age na ignorância da igreja? Nós não podemos aceitar isso, irmão. Mas sabe de uma coisa? Isso ganha a gente. Ficar jogando que é demônio, ficar falando que é Satanás, aí a pessoa fica: o que tem que fazer? Faz. Enquanto isso você amarra a pessoa, porque você resolveu o problema dela, você resolveu, ela pode ir embora, nunca mais voltar, mas é problema dela com Deus. Estão me compreendendo, pessoal? Então nós temos que buscar conhecimento das coisas, irmão. Amém, pessoal? Se nós estamos em um território, aqui não é território, irmão, para você ser uma pessoa que não evolui. O que Satanás quer é exatamente se opor ao crescimento. Olha para o teu vizinho e diga assim: Deus deu uma ordem: crescei. Diga: crescei, irmão. Amém? Continuando, versículo 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Diga comigo: todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder, ou seja, todas as suas forças. Amém? Muda para NVI, por favor. Deus está falando, irmão, que Ele quer tudo com força, com o seu melhor, com intensidade. Digam glória a Deus. Versículo 6: guarde essas palavras que hoje lhe ordeno. Guarde todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência. A quem? Ensine-as com persistência a seus. Olha agora, preste atenção. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Continuando. Quando estiver andando pelo caminho. Quando se deitar e quando se levantar. Amém? Volta lá para o versículo 6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Primeira coisa, a palavra tem que estar onde? Diga: no meu coração. Qual é o próximo passo? Continua. Ensine-as com... Irmão, escute isso. Cutuque seu vizinho e diga assim: você tem que ouvir isso agora. Diga com atenção, muita atenção. Escute o que eu vou te dizer.
é missão sua ensinar os seus filhos, e não da igreja. A missão da igreja é ensinar vocês, mas você ensinar os seus filhos. A igreja não tem que ensinar? Sim, a igreja dá o respaldo no que você ensina. Mas quantos pais não ensinam os filhos sobre a fé que possuem? Só pega o filho e fala, vamos para a igreja. Para que vir para a igreja? Que sentido tem para o seu filho, seja ele criança ou adolescente, vir para cá? Não faz nenhum sentido para adolescente, sabe por quê? Porque adolescente tem algo que eu e vocês, dos 30 anos para cima, não tem. Adolescente, você vai lembrar quando você era adolescente, tem algo na cabeça deles, de todos, que eles são imbatíveis, super-homens, sabe por quê? Porque eles são fortes. Quem pode vencê-los? Não são assim? Você não era assim? É ou não era? Você era o cara, irmão. Eu me lembrei agora de um caso de uma irmã que a filha dela começou a condenar a mãe pelas decisões da mãe. Até dizer para a mãe, eu não pedi para você me colocar no mundo. Foi um erro seu, ninguém mandou você com meu pai, agora você tem que me aguentar. Eu sou fruto do seu prazer, olha. Mas quem ensina isso para adolescente? Irmão, para de ser inocente. Antigamente, para a gente ter informação, custava. Não é verdade? Não fique imaginando que o teu filho só está lá com o Facebook dele que você vê. Muitos têm 2, 3 Facebook. 3, 4 Instagram. Ou não? Está amarrado, o meu não. Todo pai diz isso. Se os filhos têm problema, então todos os pais estão errados. Ou pelo menos grande parte deles. Não é verdade? E aí a mãe chegou para mim, eu falei assim, faz o seguinte, ela já está numa idade, deixa ela ter as experiências dela. Deixa ela. Se ela acha que você errou, na hora que você tomou as suas atitudes, te chamou de fraca, deixa ela ter que enfrentar a vida. Já era grande, já tinha idade. Sabe por quê, irmão? Aqueles que começaram a vida ainda não erraram, né? Então é fácil tacar pedra em quem teve que enfrentar algumas decisões que ele julga errado. O que aconteceu? Essa jovem começou a ter as experiências e viu que não era fácil resolver. Hoje se dão super bem, acabou o problema. Estão me entendendo, irmão? Era expulsar o demônio? Tinha que expulsar o demônio da jovem? Deixa viver. Para que pressa? Amém, pessoal? Estão compreendendo? Como que eu ensino? Ensinar não é só proteger. Ensinar é deixar ter as experiências. Ensinar é deixar ver que é difícil. Amém, pessoal? Estão comigo ou não? Ensine-as com persistência. Diga assim comigo, a missão dos pais é não desistir. É com persistência. Diga todos os dias. Amém? Deus está nos dizendo, irmão, que a missão dos pais é ensinar os filhos com persistência. Agora presta atenção, alguém aqui imagina que Deus sabe todas as coisas? Você concorda comigo com isso, sim ou não? Deus sabe tudo, nada se esconde de Deus, Ele é o Criador, conhece o ser humano melhor que nós. Se Ele diz que é com persistência, é que o teu filho não vai aprender no primeiro momento. Se Ele diz que é com persistência, é com persistência. Por que Ele está falando com persistência? Já cansei de falar. Deus falou, então não canse, continue falando.
Mas não aprende. Deus sabia, por isso que ele falou com persistência. Foi ele que criou o ser humano e ele sabe qual o caminho que o ser humano trilhou. É com persistência. Mas não me ouve, para de amaldiçoar e começa a dizer: é com persistência? Eu vou falar então. É com persistência? Eu vou falar. Já falei mais de 1000 vezes, fala 2000. Ah, mas eu não era assim. Pois bem, graças a Deus que teu filho não é você. Isso mostra o amor de Deus, fazendo um ser humano diferente do outro. Isso não é amor de Deus? É ou não é verdade? Eu sempre gosto de falar que a diferença é livramento. Imagina todo mundo gostar da mesma pessoa que você gosta. É igualzinho você, vai gostar da mesma pessoa que você. Não, está amarrado, apóstolo. Então você não quer todo mundo igual. Amém, gente? Digam comigo: ensina com persistência a seus filhos. É missão da igreja? A igreja dá o respaldo. A igreja ensina os pais ensinam os filhos. Só que muitos pais não estão ensinando os filhos. Aí sabe o que acontece? Vão ficar preocupados porque vai ter filho aprendendo com os amigos. Vai ficar preocupado porque tem filho aprendendo com um professor que tem totalmente pensamentos contrários. Imagina o teu filho fica lá quantas horas com um professor que você não sabe nem quem é, nem que formação teve, nem no que ele crê, nem como ele é. Como ele vai vencer? É 4 horas o estudo? O diabo vem e coloca assim: olha, escola integral é uma benção. Não, irmão, é mais fácil dominar o teu filho, porque ele tira teu filho de você o dia inteiro e coloca na mão de alguém que você desconhece, e você chama isso de benção. Percebe a tática de Satanás? Desculpa de, pelo menos meu filho vai ter educação. Educação vai ter se você der. Quem disse que escola integral é bom? Com algumas exceções. Claro que eu não estou generalizando. Mas o teu filho vai ficar sendo influenciado a semana inteira por alguém que você desconhece. O ano todo. Ele vai chegar em casa quando você está cansado e ele cansado. Sabe o que vai acontecer? Você não vai poder ensinar nada para ele, mas tem alguém ensinando. Aí sabe qual é o pior? Teu filho vai crescer, não vai ter a fé em Deus e você vai dizer assim: eu não sei porque que Deus não me honrou, eu criei ele dentro da igreja. Você está imaginando isso? Alô? Alô? Irmão, há uma urgência. Há uma urgência, essa palavra não é nova. E Deus, desde aquele tempo, está dizendo: toma conta dos seus filhos. Toma conta. Ensina com persistência a seus filhos. Ensina. Ensina dizendo, ensina fazendo. Entende, irmão? Ao invés de você sempre dar solução para o seu filho, ensina ele a buscar a solução em Deus. Vamos orar com o Pai, que a gente precisa disso. Você precisa daquilo. E a hora que você traz a solução para ele, ele vai entender: Deus abençoa meu pai. Por quê, irmão? Porque o mundo que nós vivíamos diz: ensina o teu filho, educa o seu filho para o mundo. A terra que estamos vivendo é: eduque seus filhos para Deus. Então você não tem que ensinar o seu filho para o mundo, tem que ensinar meu filho para a vida. Não, você tem que ensinar o seu filho para Deus. Porque se ele temer a Deus, ele vai saber viver a vida. Agora, se ensinar o seu filho para a vida, ele vai aprender tudo que estão fazendo aí. E aí você equivocadamente vai dizer o seguinte: eu criei meu filho na igreja. Não, irmão, não se engane, Deus está abrindo nossos olhos. Ensina com persistência a seus filhos. Agora diga comigo: converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Conversar sobre o que mesmo? Volto para o versículo 6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Está no seu coração? Converse sobre elas com seus filhos. Continua. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa.
Mas os pais, muitos, eu posso falar, né, irmão? Muitos pais conversam sobre o time de futebol, quer fazer o filho torcer para o mesmo time, mas não fala sobre a fé. Ele disciplina o filho para ser do mesmo time, que é o orgulho de torcer para o mesmo time que eu. Não admito. Não tem nada de errado nisso, mas será que você tem a mesma disposição de ter orgulho do teu filho ter a mesma fé que você? Amém, pessoal? Amém. Não tem nada de errado. Quer ensinar o seu filho a torcer para o seu time? Ensine. Mas ensine o seu filho a temer a Deus, irmão. Amém. Ensine o seu filho a viver para Deus. Sabe por quê? Porque você vai ter uma passagem dessa vida para a eternidade tranquila. Tranquila. Te dá segurança que você pode não deixar riquezas para o seu filho. Você vai deixar fé que vai fazer ele viver abençoado aqui. Estão me compreendendo? Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Quando estiver andando pelo caminho. Vocês saem para passear com seu filho? O que vocês conversam? Será que nessas conversas tem sobre a fé? Porque você percebe que se houver a prática desses princípios, a fé é natural para o filho? A fé é natural para o filho. Se você ensinar ele a ser fiel a Deus, é natural para ele. Para o meu filho é natural dar dízimo, ele nem vê que é perca isso, não tem nem trabalho, ele dá dízimo naturalmente, porque desde cedo é dizimista, desde cedo é natural dar dízimo. Eu só estou dando um testemunho, tá, irmão? Nós não somos exemplo, nós podemos ser inspiração, exemplo é Deus. Eu posso te inspirar, mas só Deus é o nosso exemplo. Estão me compreendendo? Ensine, irmão. Ensine. Diga para o seu vizinho: ensinamento não é imposição. Mas é ser constante. Amém? Todo dia. Todo dia. Vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Mas ele tem que ir para a igreja de livre e espontânea vontade. Irmão, quando o teu filho é criança, ele não come tudo o que precisa, você faz ele comer na marra. Por que a fé você também não faz isso? Quantas crianças não gostam de comer feijão, a mãe coloca lá o feijão, fala assim, tem que comer, faz bem para você. Por que você faz ele comer na marra, coisa que vai dar só a vida para ele, passageira? E por que você não faz ele comer a palavra também? Que quando a gente é criança, as coisas têm que ser insistidas com a gente, é com persistência. Vai chegar o momento que você vai entender a necessidade daquilo, não é verdade? Sim ou não? Você vai entender. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Filho pequeno, o pai vai contar historinha, conta a historinha do lobisomem. Conta a historinha de Davi, irmão. Conta a historinha de Noé. Nós estamos no outro território, nós não somos do mundo para você ficar pegando o exemplo de quem vive lá no mundo. Não foi essa a primeira coisa que nós vemos aqui? Sim. Vocês estão numa nova terra, aqui não é como era lá. Você nasceu de novo, não é como era no mundo, irmão. Lá é a história do lobisomem, lá é a história da, sei lá do que. Amém, pessoal? Aqui é a história de Jesus, irmão. Aqui ensinar o seu filho a entender o que é ter fé. Ensinar o teu filho é homem, fala sobre Davi, fala sobre Sansão. Ensina o teu filho a ser homem. É mulher, fala sobre Ruth, fala sobre Esther, fala sobre Maria. Aí vai contar, chapeuzinho vermelho. Quem é ela, irmã? A Branca de Neve. Estou falando coisa da minha idade, né? Não sei nem se tem outra coisa hoje. Embora está tudo mudado, né, irmão?
Tem os mesmos de um jeito diferente, né? Amém, pessoal? Percebe que se a gente falar de Ruth, de Esté, elas não vão mudar, irmão? A fé é certa, irmão. Se você falar sobre Jesus, se você falar sobre Davi, se você falar sobre Sansão, Sansão não vai aparecer amanhã como a Sansã. Ele é Sansão. Amém? Estão comigo ou não? Então, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Olha o que Deus está dizendo, irmão. Deus está dizendo para os pais: é dever de vocês formar a fé no coração dos seus filhos. Faça o que tem que fazer, converse sentado na mesa, converse caminhando, converse na hora que você for dormir, na hora que você for levantar, e Deus vai mais, amarra como um sinal nos braços, na hora que Ele lembrar, poder da visualização, irmão, quando olhar, Ele vai lembrar de quem? De Deus. Amém, pessoal? Isso aqui significa aliança, não dá para me falar agora, mas é o sinal da visualização. Amém? Quando você olha para uma aliança, você lembra de um compromisso, é ou não é verdade? Então Deus estava falando, faça um sinal para que ele lembre do compromisso que ele tem comigo. Estão me compreendendo? Prenda-as na testa, escreva na sua testa. Teu filho tem que, aonde ele olhar, ele vê a minha palavra. Aonde ele estiver, ele tem que falar: Deus existe. Percebe como tem que ser, irmão, algo sério. Mas será que nós estamos fazendo isso? Continuando, escreva nos batentes das portas da sua casa, em seus portões, ou seja, aonde teu filho for, ele vai ver sobre Deus. No batente da porta, Deus é o Senhor. Quando estiver lá no portão da casa, Jesus é o Rei. Estão me compreendendo? Aqui é um sentido figurado, mas Deus está falando sobre os ensinamentos dele. Sabe por quê, meu irmão? Porque se você não ensinar, meu irmão, teu filho vai encontrar alguém que vai querer ensinar o que ele acredita para o seu filho. O mundo vai querer ensinar. Como está acontecendo? Deus deu um mandamento: crescei e multiplicai. O diabo veio e mudou esse versículo. Sabe como que está agora? Não cresçam e não se multipliquem. Não é verdade? Não cresçam, não se multipliquem. O corpo é seu. Se você engravidou, a ordem é: não se multiplique. Você pode matar. Não cresça, você pode matar. E você discorda disso. Mas e o teu filho, que está sendo criado, ouvindo isso, sentado, andando, na escola, na televisão? Será que você está ensinando mais do que o diabo ensinando eles? Teu filho abre, está lá no TikTok ouvindo isso, vai lá para o Instagram ouvindo isso, vai lá para o Facebook ouvindo isso, vai lá para o YouTube ouvindo isso. Então, às vezes você não está seguindo a ordem de Deus, mas o diabo está seguindo isso aqui para ensinar o seu filho a não ser de Deus. Estão comigo, pessoal? Para ensinar o seu filho a não ser de Deus. Você não conversa toda hora, mas o diabo está conversando toda hora. Você sabe: não, eu não aceito isso. Tá, você já está formado, o diabo não está preocupado com você. O que mais o diabo ama são as crianças. Ele tentou matar Moisés, ele tentou matar Jesus quando era bebê. Os bebês, Satanás odeia. Só que Deus deu o filho para nós, irmão. São a nossa herança, herança do Senhor na nossa vida. Não aceite. A ordem é para nós fazermos isso. Estão me compreendendo? Porque Satanás sabe, irmão, que você ele já perdeu. Ainda mesmo assim tem uns velhos que já está mudando, de tanto ouvir. Sabe por quê? Porque eles se adoram, querem ser elogiados. Ah, como você é moderno. Você já pensa da mesma forma que a gente.
Ó, como você é atual. É o homem amante de si mesmo. Estão comigo ainda? Então, não cresças e não multipliques. Quer ver outro versículo que estão tentando mudar? Eu, por falta de tempo, não vai dar para continuar. Mas está aí já no seu coração o ensinamento. Outro versículo que Satanás disse. Deus diz o seguinte, Deus diz assim, preste atenção. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Deus está dizendo bem claro, que todo ser humano não é filho de Deus. Se todos não são filhos de Deus, nós todos não somos irmãos. Porque o próprio Jesus diz que sociedade há entre o fiel e infiel, entre Cristo e Belial. Nós não somos todos irmãos. Entende? Porque não existe irmão espiritual, não existe espiritual irmão de carnal. Entende? Paulo diz que ele dobrava o joelho diante do Pai, a qual toda a família que o recebeu o adora. Jesus, ele diz, vós tende por pai o diabo. Então fica bem claro que tem a família de Deus e a família que não é de Deus. Aí vem o diabo com a sua ideologia e diz, todos nós somos irmãos. O que tem de, mas isso parece tão bom? Não é tão bom não, irmão. Se todos nós somos irmãos, todos nós passamos a aceitar o outro como ele é. Aceitar o outro como ele é, Deus aceita a pessoa como ela é, mas não deixa ela como ela está. Quem ama te aceita como você é, frase demoníaca, quem ama não te aceita como você é. Deus te ama, Ele não te aceita como nós somos. Ele nos transforma como Ele nos criou para ser. Percebe como o diabo vai com coisas, parece inofensiva, criando pensamentos que na verdade vai deixar as pessoas imunes com relação à palavra, a pessoa não vai receber a palavra. Porque vai criando um mundo dentro da pessoa que torna ela imune a receber a fé. Se todo ser humano é irmão um do outro, então todos somos salvos. Cristo se faz necessário. A fé não importa. Estão me compreendendo? Fale de Jesus para os seus. Você está salvo, mas o seu filho é inocente. Os seus filhos são inocentes. Você que ainda não é pai, já coloca isso na cabeça. Os nossos filhos ainda não sabem como caminhar na fé. Você tem que ser persistente. Mais persistente do que Satanás e seus agentes. Amém, pessoal? Por isso eu cobro. Fiz a reunião segunda-feira cobrando a liderança da igreja. Não dá para ficar parado. Tem que produzir conteúdo. E se você ama o seu filho, você foca ele na igreja, para ele consumir os conteúdos da igreja. Consumir os conteúdos da igreja. Sabe por quê? Porque essa fé vai ficar dentro dele. E quando Satanás tentar entrar, já tem dentro dele a fé. Não demore. Coloque os princípios de Deus nos seus, todos os dias. Vamos orar por eles? Você põe em pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos, irmãos. Eleve teus pensamentos a Deus.